Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e hoje a gente vai fazer a nossa última aula da playlist de Química Inorgânica. E o assunto é reação de dupla troca. Isso mesmo, a gente vai ver a nossa última reação inorgânica. A gente já falou sobre reações de neutralização, falamos sobre as reações que os óxidos ácidos sofrem, os óxidos básicos também sofrem quando colocados em contato com a água ou mesmo em reações de neutralização. E agora a gente vai finalizar o assunto falando sobre reações de dupla troca. Lembrando que ainda existem as reações de simples troca, mas vamos focar isso melhor quando a gente chegar em eletroquímica, certo? Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Para a gente começar a falar sobre reações de dupla troca, é importante que vocês consigam perceber em que momentos vocês vão realizar esse tipo de reação, certo? Reação de dupla troca normalmente envolve sais. Então, quando a gente tem, por exemplo, um sal sendo colocado em contato com outro sal, a gente tem uma reação provavelmente de dupla troca. Quando a gente pega, por exemplo, um sal e coloca esse sal em contato com um ácido, pode ser que seja uma reação de dupla troca acontecendo também. E a gente ainda pode ter a terceira situação, que é a reação de um sal com uma base. Também pode gerar reação de dupla troca. Lembrando que reação de dupla troca tem que ser uma reação entre duas substâncias compostas. Por isso que eu tenho reação de sal com ácido ou sal com base, porque todas essas substâncias são sempre compostas, não são substâncias simples. Quando a gente analisa essas transformações e eu coloco, por exemplo, dois sais em contato, ao colocar dois sais em contato, a tendência é que eu gere outros dois sais. Olha isso, não há alteração da função inorgânica, alteração da substância, afinal é uma reação química. Eu tinha dois sais, agora eu vou ter dois outros sais diferentes dos reagentes, tá bem? Quando eu coloco um sal em contato com ácido, eu também mantenho as funções orgânicas dos produtos. Desculpa, as funções inorgânicas. Aqui eu tenho um sal e um ácido como produto, porém diferentes dos que eu tinha no começo da reação, como reagente. A mesma coisa acontece com sal e base. Quando eu coloco um sal em contato com uma base, os produtos vão manter as mesmas funções inorgânicas, sal e base, porém as substâncias provavelmente serão diferentes. Aí você me pergunta, professor, então sempre que eu coloco um sal em contato com alguma outra substância, seja um outro sal, uma base ou um outro ácido, vai ter reação de dupla troca? Aí eu falo para vocês que nem sempre. Depende do sal que está entrando em contato com a outra substância. Por quê? Existem algumas condições que são necessárias para que a reação de dupla troca realmente se efetive, certo? São três condições e uma delas, pelo menos, tem que ser satisfeita. Se nenhuma dessas condições for satisfeita, aquela reação de dupla troca não acontece. A primeira condição é que o produto formado seja um produto insolúvel na água. Então vejam bem, você colocou lá um sal para reagir com uma outra substância, se um dos produtos, pelo menos, for insolúvel na água, uma das condições já foi satisfeita. Mas o produto não é insolúvel na água. Qual é a outra possibilidade de reação de dupla troca? Caso você forme um produto que seja um eletrólito mais fraco que o reagente. Um eletrólito mais fraco que o reagente. A gente pergunta, como assim? Imagina que você tem uma reação de um sal com ácido forte. Se o produto for um ácido fraco, pronto, essa condição foi satisfeita, porque o produto é um ácido mais fraco que o reagente, que era forte. Tudo bem? A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho. E uma terceira situação, caso a primeira e a segunda não sejam satisfeitas, embora a gente possa ter duas condições, ou até as três sendo satisfeitas numa mesma reação, é a formação de um produto gasoso. Então, se você percebe que formou um produto gasoso, isso é fácil a gente visualizar numa reação, não é? Começa a efervescer, começa a formar bolhas, a gente percebe a formação de produto gasoso. Se formou pelo menos um produto gasoso, já é suficiente para a reação de dupla troca ter se efetivado.
Bem, então o que eu vou fazer para vocês agora é mostrar exemplos de reações de dupla troca para cada uma dessas condições. E a primeira condição, que é a formação de produto insolúvel, é o que a gente vai ver primeiro. Bora lá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre reações de dupla troca que formam produto insolúvel na água. Então, para começar, imagina a gente ter a seguinte situação, ó. Eu coloco para reagir um sal, que é o brometo de potássio, com outros sal, que é o nitrato de prata. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando para reagir um sal com outro sal, beleza? Bom, quando eu coloco um sal para reagir com outro sal, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: sais são compostos iônicos. Compostos iônicos, eles não ficam dissociados na temperatura ambiente porque eles são sólidos. Então essa reação ela só se processa se você fizer uma solução aquosa desses sais. Então esses sais eles têm que estar em solução aquosa, eles não podem estar na forma pura. Eles têm que estar dissolvidos na água. Por quê? Ao estarem dissolvidos na água, eles estão dissociados, os íons estão liberados para acontecer a tal da dupla troca. Então vamos lá, vamos primeiro dissociar o KBr, depois a gente dissocia o nitrato de prata. Então para começar aqui, ó, o potássio na família 1A, portanto a carga dele é fixa, é sempre mais 1. Consequentemente o Br só pode ser menos 1. Concordam? Então aí eu tenho a dissociação do brometo de potássio. Vamos dissociar o nitrato de prata. Lembrando que a prata também tem carga fixa. Lembra? Prata, zinco, alumínio? A prata tem sempre carga mais 1. Portanto, o NO3 só pode ter carga menos 1 para poder cancelar e descer a formação do HNO3. Depois que eu dissociei os dois compostos, eu vou fazer a dupla troca. Eu vou pegar o K+, e vou juntar com o NO3-. O positivo de um sal se junta com o negativo do outro sal. Como as cargas são iguais, o que eu vou fazer? Cortar. E aí eu tenho a formação do KNO3, o tal do nitrato de potássio, para quem lembra de nomenclatura. E eu tenho a outra junção que eu preciso fazer, que é a junção do Br- com Ag+. Por regra, a gente coloca sempre o positivo primeiro, depois o negativo. De novo, as cargas são iguais, a gente vai anular. E aí a gente tem a formação do AgBr. Se você visualizar bem, formou dois sais, não é? Ó, sal mais sal. Lembra da primeira tela? Quando eu coloco dois sais em contato, se eles reagem, vai gerar dois sais também. Porém, depois de eu montar toda essa reação, eu tenho que ver se uma das condições foi satisfeita. Se pelo menos um dos sais é insolúvel na água. O nitrato de potássio, ele é solúvel na água. Portanto, se ele é solúvel, ele fica em estado aquoso, ele fica dissolvido, você não enxerga a formação dele, ele está dissociado. Porém, o brometo de prata, ele é insolúvel na água. O fato dele ser insolúvel na água faz com que ele fique no estado sólido. E se ele fica no estado sólido, ele acaba precipitando lá no fundo do recipiente e você consegue visualizar a reação de dupla troca se efetivando. Então, nesse caso, a gente tem uma reação de dupla troca com formação de um produto insolúvel, que é o brometo de prata. Fique tranquilo que a gente ainda não estudou solubilidade de sais. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que vocês visualizam isso. Por enquanto, eu estou informando para você que o brometo de prata é insolúvel na água. Vamos ver mais um exemplo com formação de produto insolúvel? Então, bora lá. Agora eu vou pegar uma solução de hidróxido de bário. Então, aqui eu tenho BaOH2, tranquilo? E vou colocar o hidróxido de bário para reagir com um sal, uma solução de nitrato de cobre 2, por exemplo, aqui representado por CuNO3,2. Então aqui eu tenho uma reação entre uma base e um sal. Reação com sal é dupla troca, porém uma das condições tem que se efetivar. Nesse caso aqui, vamos montar primeiro essa reação antes de visualizar se o produto realmente é insolúvel. Não tem como a gente fazer isso sem antes montar a reação. Então, primeiro passo, vamos dissociar a base e dissociar o sal. O bário está na família 2A, portanto ele tem carga fixa 2+. Lembra que esse 2zinho desceu do bário. O OH sempre é negativo, lembra das bases? Sempre libera OH-, que é o ânion hidróxido. Beleza. No sal, o cobre não tem carga fixa, então tem que analisar nessa situação qual é a carga do cobre. Se esse 2zinho está aqui fora do parênteses, é porque provavelmente ele desceu do cobre, concordam? Então aqui eu tenho cobre com carga 2+.
O NO3 tem qual carga? Negativa. Não pode ser -2, porque se fosse -2, as cargas teriam anulado e o 2 não teria descido. Então, com certeza, nesse caso, não anulou as cargas. Agora a gente vai fazer a dupla troca. Eu vou pegar o bário 2+, e vou juntar com o NO3-. Quando eu junto o bário 2+ com o NO3-, agora as cargas são diferentes. Então, esse 2 tem que escorregar. E aí a fórmula final fica BaNO3, 2. E a gente vai fazer também a junção do OH- com o cobre 2+. Por regra, o cobre 2+, que é o cátion, vem primeiro, depois vem o ânion. De novo, as cargas são diferentes, eu pego o 2 e escorrego para o OH. E a fórmula do composto formado é CuOH2. Vejam bem, de novo eu tive a formação de um sal e de uma base. Afinal, se a função dos reagentes era sal e base, os produtos também são sal e base, porém diferentes dos que eu tinha no começo. Nesse caso, eu vou informar para você, o nitrato de bário é solúvel na água, então ele fica aquoso, beleza? Lembrando que os outros dois compostos reagentes também estão aquosos. Só que o hidróxido de cobre 2 é insolúvel na água. Isso aqui vocês já estudaram, a gente já estudou solubilidade de bases. Quem não lembra, volta aí na playlist, na aula de força de bases, que lá a gente fala sobre solubilidade de bases. Então, nesse caso aqui, o hidróxido de cobre 2 é insolúvel na água. Afinal, não é uma base nem da família 1A, nem da 2A. Portanto, se é uma base insolúvel, eu tive a formação de um precipitado. Eu tive a formação de um produto insolúvel na água. Tranquilo? Então é assim que a gente representa reações de dupla troca com formação de produto insolúvel. O lance aqui é só você conseguir identificar a solubilidade dessas substâncias. Já adianto para vocês que solubilidade de bases aparece muito, mas é fácil. A gente estudou que as bases da família 1A são solúveis e as bases da família 2A são parcialmente solúveis. O resto é insolúvel, como o hidróxido de cobre desse exemplo. Hidróxido de cobre 2 é insolúvel na água. Agora, para sal, não tem uma regrinha bem definida como eu mostrei para as bases. Então acaba dificultando um pouco, porque tem muitas exceções, é um trabalhão. O bom disso tudo é que normalmente, nos exercícios que envolvem solubilidade de sais, sempre no enunciado ele te traz alguma informação para que você confirme se aquele sal é solúvel ou insolúvel. Quando ele não trouxer, existe uma musiquinha que eu normalmente explico para meus alunos, que ela ajuda você a lembrar os principais sais, que são normalmente os que caem. Porque quando não está nessa musiquinha, vocês vão perceber que eles são praticamente insolúveis sempre. Então vou mostrar para vocês qual é essa musiquinha, e mais importante do que saber cantar a musiquinha é entender como que ela funciona e como utiliza ela nos exercícios, tá bem? Então vamos para a próxima tela. Bom, então aqui a gente já tem a nossa musiquinha que vai ajudar bastante em exercícios de solubilidade dos sais quando não aparecer no enunciado as informações. Normalmente aparece, tá bem? Mas a gente cantar essa musiquinha, ver como que a gente faz, é importante você saber usar ela. Não adianta você cantar a musiquinha e não souber nem o que é um nitrato, não é mesmo? Então quando eu falo aqui, ó, os nitratos e acetatos são solúveis, significa o quê? Qualquer sal que seja um nitrato, nitrato é que vem do ácido nítrico, é o que tem o ânion NO3-. É importante saber nomenclatura para conseguir cantar essa musiquinha e entender ela. Acetatos praticamente não vai aparecer nesse momento, porque acetato é um ânion orgânico e a gente está estudando química inorgânica agora, então não dá muita atenção para os acetatos nesse primeiro momento, tá bem? Então os nitratos e acetatos são solúveis, qualquer um. Se você tiver nitrato de qualquer coisa, é solúvel na água. Alcalinos e amônio também são. Então, se você tiver qualquer metal alcalino da família 1A na fórmula de um sal, vai ser solúvel. E se tiver qualquer íon amônio em qualquer sal, também vai ser solúvel. Tudo bem? Os cloretos, os brometos e iodetos também. Os cloretos são os que têm o Cl-, os brometos, o Br-, e os iodetos, o I-. Esses também são todos solúveis na água, exceto prata, chumbo e mercúrio. Essa exceção, prata, chumbo e mercúrio, é somente válida para os cloretos, brometos e iodetos. Então, quando eu falo cloreto de prata, cloreto de chumbo, cloreto de mercúrio, ou brometo de prata, brometo de chumbo, brometo de mercúrio, ou iodeto de prata, chumbo e mercúrio, aí são sais insolúveis. O resto dos cloretos são todos solúveis. Então, aqui a gente tem que perceber que isso aqui é uma música de solubilidade. Tá bem?
Aqui eu mostro para vocês quais sais são solúveis na água e mostro exceções que são importantes também, tá bem? Se aparecer algum sal que não está nessa música em um exercício, ou ele vai te dar no enunciado, ou provavelmente esse sal vai ser insolúvel na água, porque essa música é sobre solubilidade. Vamos cantar a musiquinha? É muito simples, é uma parodiazinha daquela música Se essa rua fosse minha. Então vamos lá, ó. Os nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos e amônio também são, cloretos, brometos e iodetos, prata, chumbo e mercúrio, exceção. E aí você não vai esquecer nunca mais solubilidade de sais, tá bem? Lembrando que não basta memorizar a musiquinha e saber cantar. Se não souber utilizar isso aqui em exercício, é bom treinar bastante, fica complicado. E aí, pessoal, gostaram da dica aí da musiquinha? Para quem ainda não conhece, isso ajuda bastante a resolução e vocês acelerarem muitos exercícios que envolvem solubilidade de sais. Tá certo? Os cloretos, brometos e iodetos, não esqueçam que eles têm exceções. O resto dos cloretos, brometos e iodetos são solúveis na água, mas os de prata, chumbo e mercúrio precipitam. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora, depois de falar um pouquinho sobre reações de dupla troca envolvendo a formação de um produto insolúvel na água, é apresentar para vocês agora a formação de produtos que sejam ou mais fracos que os reagentes, e a gente já estudou força de ácidos e força de bases, ou então a formação de produtos gasosos. A gente ainda não sabe visualizar quando um produto é gasoso ou não, mas a gente vai ver agora, tá bom? Então vamos voltar aí para a tela. Então vamos falar agora sobre produtos que sejam eletrólitos. Então, um produto eletrólito mais fraco em relação ao reagente que a gente vai comparar aí, beleza? Então, para visualizar um produto como esse, eu vou colocar para vocês aqui uma reação entre um sal, que é o KClO, em solução aquosa, o hipoclorito de potássio, lembrando que isso aqui então é um sal, em contato, por exemplo, com um ácido como o ácido bromídrico, HBr. Então aqui eu coloquei em contato um sal com ácido. Lembrando que o ácido também está em estado aquoso. A gente sabe que para a reação de dupla troca se efetivar, os íons têm que trocar, não é? Então primeiro vamos dissociar os dois, o sal e depois ionizar o ácido. Então, vamos lá, dissociando o sal, o potássio na família 1A, carga mais 1. Consequentemente, o ClO só pode ser menos 1. Sempre que um ácido ioniza, ele libera H+. Consequentemente, sobra o Br-. Vamos fazer a troca rapidinho aí, ó. Eu vou juntar agora o K+ com o Br-. Como as cargas são iguais, já vou cortar aqui e vou juntar aqui no final formando KBr. Lembrando que KBr é um sal, então formei um sal como já era de se esperar. E vai formar também um ácido. E esse ácido vai ser formado pela junção do H+ com ClO-. De novo, as cargas são iguais, eu vou cortar e coloca primeiro o positivo, que é o H+, então eu vou formar aqui o HClO, que é um ácido. Beleza? Então, o primeiro passo foi montar a reação de dupla troca. Agora a gente tem que ver se as regras de formação dessa reação se efetivam. Por exemplo, formou algum precipitado? Gente, KBr. Os nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos também são. Os alcalinos, ou seja, o potássio é um alcalino da família 1A. Ele forma sal solúvel. Portanto, o KBr é solúvel na água. Tá bem? Ele fica aquoso, não precipitou. Os ácidos são solúveis também, porque os ácidos são moléculas polares, então eles se dissolvem na água, então também é solúvel. Não formou precipitado. Porém, eu tenho dois ácidos aí reagindo, e um desses ácidos tem força diferente do outro. Porque quando a gente vai analisar o HClO, nesse caso aqui, ó, que é o produto dessa reação, concordam que o HClO é um ácido fraco? Lembram como a gente identifica a força de um ácido? Quando ele tem oxigênio, a gente subtrai a quantidade de oxigênios pela quantidade de hidrogênio. 1 menos 1 dá 0. E quando dá 0 era fraco. Para quem não lembra a força de ácido, aconselho que assistam a aula de força de ácido aqui nessa playlist. Tudo bem? E o HBr? O HBr é um dos 3 hidrácidos fortes. Lembra que a gente tem o HCl, o HBr e o HI.
Tá aí uma reação que forma um produto mais fraco do que o seu reagente, porque o produto formado, que é o ácido hipocloroso, é um ácido fraco, e o ácido que o originou era um ácido forte. Sempre que forma um eletrólito mais fraco, a reação se efetiva, a condição foi satisfeita. Beleza? Então vamos finalizar vendo a terceira condição, que é a formação de um produto gasoso. Bora lá! Então aqui vamos colocar a formação, terceiro caso, terceira condição, de um produto gasoso. Lembrando que podem ter mais de uma condição numa mesma reação. Nem sempre vai formar só produto gasoso, pode formar um produto gasoso e um precipitado. Beleza, uma das condições satisfeitas já basta. Bem, então vamos colocar aqui, para a formação de produto gasoso, a reação, por exemplo, entre o HBRO, certo? O HBRO é um ácido, tá certo? Em meio aquoso, com uma solução de um sal, por exemplo, sulfeto de potássio, K2S também, aquoso. Então aqui a gente tem a reação entre um ácido, que para quem não lembra a nomenclatura é o ácido hipobromoso, e aqui a gente tem um sal, que é o sulfeto de potássio. Bom, antes da gente descobrir se alguma condição é satisfeita, a gente tem que montar a reação. Então a gente vai precisar ionizar o ácido e dissociar a base. Ao ionizar o HBRO, eu libero um H+, o que sobra fica negativo, beleza? É importante saber ionizar e dissociar substâncias em dupla troca. Aqui eu tenho K positivo, porque o K é positivo, porque está na família 1A. A carga dele é +1, não tem K+2. Então, família 1A, carga fixa +1. E o enxofre? Ele fica com uma carga 2-, beleza? Então, aqui a gente vai fazer a dupla troca. Primeiro a gente vai pegar o H+ e vai juntar com S2-, se bem que a ordem não importa, né? Qual a gente pega primeiro. Juntando o H+ com S2-, vira o H2S. Lembra que o H2S é um ácido. Então aqui tive a formação de um ácido, que é o ácido sulfídrico. E a gente vai ter a formação de um sal aqui também, que vai ser pela junção do K+ com BrO-. Vou fazer rapidinho aqui, ó, já vou cancelar as cargas. E eu tenho o sal formado, que é o KBrO. Lembrando que o positivo, na hora de formar o composto iônico, sempre tem que vir primeiro. Então, tive a formação de um sal. Bom, nesse caso aqui, o que a gente tem? A formação de um produto gasoso. Eu já adianto para vocês, pessoal. Produto gasoso só vai se efetivar em reações que formam ácidos. Justamente porque a gente não vai ter um sal gasoso nem uma base gasosa, porque sais e bases são compostos iônicos, à temperatura ambiente eles são sólidos. Agora, existem alguns ácidos que são gasosos, então quando formar algum ácido, a gente vai ter que tomar cuidado para ver se esse ácido é ou não gasoso. Nesse caso, eu formei o H2S, e o H2S é gás. O ácido sulfídrico é um ácido gasoso, o KBrO é um sal. Como é da família 1A, ele fica solúvel na água, ele fica aquoso. Portanto, nesse caso aqui, eu tive a formação de um produto gasoso. Portanto, uma das condições foi satisfeita. Aí você vai me perguntar assim, professor, mas como que eu vou saber quando o ácido é gasoso ou não, não é mesmo? Realmente é complicado, né? A gente saber se o ácido é gasoso, líquido, sólido. Mas existem alguns ácidos que a gente precisa memorizar, porque eles vão aparecer muito nessas reações. Então, sabendo quais são esses ácidos, a gente mata aí qualquer exercício de formação de produto gasoso. Então, na outra tela eu vou mostrar para vocês quais são esses ácidos que são importantes que vocês memorizem. Vamos lá. Então, vamos anotar aqui quais são os ácidos gasosos que são relevantes no nosso estudo. Eu já mostrei para vocês na reação anterior o H2S. O ácido sulfídrico é um ácido gasoso. Portanto, se ele se formar numa reação de dupla troca, já saiba que formou um produto gasoso, uma das condições já foi satisfeita. Outro ácido que aparece com frequência é o ácido cianídrico, que também é um ácido gasoso. Então, se formar ácido cianídrico nas reações, saiba que é um produto gasoso. Se formar o HCl, que também é bem volátil, tenham certeza que vai formar um produto gasoso. Então, os três ácidos que são gasosos, que são importantes que você se lembre, é o H2S, o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico e o ácido clorídrico. Porém, existem outros dois ácidos que não são gasosos, mas são instáveis. E essa instabilidade faz com que, na sua decomposição, gere um produto gasoso. Quais são esses ácidos? Um deles a gente já viu na aula de ácidos fortes, fracos e moderados, que era o ácido carbônico.
O ácido carbônico é um ácido instável. É assim que a gente representa um ácido instável. O que significa? Sempre que o ácido carbônico se forma na natureza, ele se converte em água e CO2. E o CO2 a gente sabe que é um produto gasoso. Então, embora o ácido não seja gasoso, o resultado da sua decomposição é. Então, começa a efervescer caso numa reação forme ácido carbônico. Tá bem? Um outro que é bem raro aparecer, mas se aparecer, ó, vocês não vão esquecer, é o ácido sulfuroso. O ácido sulfuroso também é instável, então na natureza ele se converte em água e SO2. E o SO2 também é um gás. Portanto, pessoal, quando for um exercício de formação de produto gasoso, só vai aparecer caso forme esses 3 ácidos aqui ou esses 2 ácidos que são ácidos instáveis. Se um desses ácidos aparecer, esses que estão agora de amarelo, numa reação, saiba que eles geram ou são produtos gasosos. Eu vou mostrar numa reação, mais um exemplo para vocês, para ficar claro. Uma reação que aparece muito, que é a reação dos carbonatos e dos bicarbonatos com ácidos. Para decorar a reação, se você sabe que é uma dupla troca, mas você vai perceber que vai formar um produto gasoso. Quer ver? Vamos para a próxima tela. Vamos supor que eu tenha o bicarbonato de sódio, cuja fórmula NaHCO3, reagindo com ácido clorídrico. Tá? Os dois em solução aquosa, a gente sabe, né, que o bicarbonato de sódio, família 1A, se dissolve na água e o ácido também. Primeiro passo, vamos dissociar o sal. O Na está na família 1A, a carga é mais 1, portanto o que sobra, que é o bicarbonato, tem carga menos 1. O ácido, quando ioniza, sempre libera H+, sobra o Cl-. Fazendo a dupla troca bem rapidinho aqui, vejam bem, eu vou ter o Na+, juntando com o Cl-, famosa formação do cloreto de sódio, né? Porque o positivo com o negativo cancela. E aí sobra o NaCl, que a gente sabe que é solúvel na água, né? A gente tem em casa cloreto de sódio. Mas se não lembrar, os alcalinos são solúveis, família 1A. Então, todos os sais de alcalinos são solúveis. E a gente vai ter aqui, importantíssima, a junção desses dois íons. O H+, com HCO3-. Quando eu junto o H+, com HCO3-, fala para mim o que forma. As cargas se anulam e olha o que forma, H2CO3. Lembra que o H2CO3 é um ácido instável? Quando ele se forma numa reação, ele se decompõe gerando água e CO2? Portanto, nessa reação aqui de cima, formou ácido carbônico. Mas ao invés de você escrever lá ácido carbônico, escreve já direto água e CO2. Água e CO2. E o CO2 a gente sabe, tá cansado de falar, não é? Que o CO2, vou circular aqui, com certeza é um produto gasoso. Então, o fato de formar aqui CO2, que é um produto gasoso, faz com que essa reação de dupla troca se efetive justamente pelo fato de ter sido satisfeita a terceira condição, que é a formação de um produto gasoso. Então, para formar produto gasoso, ou um daqueles 3 ácidos, ou a formação de ácido carbônico e sulfuroso, que são instáveis e geram gases nas suas decomposições. Para a gente finalizar, eu quero dar uma dica para vocês que vai ajudar bastante a resolução de exercícios de reações de dupla troca. Então, olha aqui. Essa dica aqui, gente, ajuda muito meus alunos. Ó, vamos supor que eu tenha o seguinte, uma reação para começar, ó, NaCl, beleza, com AgNO3. Então, imagina que a gente tem essa reação. Lembra, nessa dica para reações de dupla troca, nem sempre você consegue usar. Tem uma condição para você poder usar essa dica. Mas se essa condição for satisfeita, use que você vai acertar com certeza. Então, vamos lá, ó. O que você vai fazer aqui? O primeiro elemento do NaCl é o Na. Concordam que o Na tem carga fixa mais 1? Então eu sei que o NOx do Na é mais 1. Qual é a carga da prata? A prata também tem carga fixa mais 1, não tem? Quando os dois elementos da fórmula, os dois primeiros elementos das fórmulas tiverem a mesma carga, dá para usar essa dica. Se eles tiverem cargas diferentes, infelizmente não dá e você vai ter que dissociar o sal para fazer a dupla troca. Nesse caso aqui, como eles têm a mesma carga, é só você trocar um com o outro. Pega a prata, coloca no lugar do Na, pega o Na, coloca no lugar da prata. Olha como que vai ficar. Ao colocar a prata no lugar do Na, vai ficar a prata ligada com cloro, concorda? Eu simplesmente tirei o Na e coloquei a prata no lugar. No lugar da prata, eu coloco o Na. Então vai ficar NaNO3. Acabou. Eu simplesmente troquei o Na de posição com a prata.
Essa dica ajuda muito porque facilita e acelera a resolução do exercício sem você precisar dissociar os sais, concordam? Vou dar mais um exemplo para ver se ficou claro. Imagina agora que a gente tem o hidróxido de cálcio, CaOH2, que você coloca para reagir, por exemplo, com brometo de cobre 2. A dica dá para ser usada agora? Vamos ver. Qual é a carga do cálcio? O cálcio na família 2A. Olha o 2 que está aqui embaixo, não é? Desceu do cálcio. O cálcio é mais 2. Então a carga do cálcio é mais 2. O cobre não tem carga fixa. Porém, esse 2 que está aqui embaixo no BR, ele desceu do cobre. Portanto, o cobre tem carga mais 2. Como os dois têm a mesma carga, é só trocar de posição. Então vamos lá? No lugar do cálcio eu vou colocar o cobre. Então eu pego o cobre e junto com o OH2 que estava o cálcio. Eu só troco de lugar. O cálcio vai para o lugar do cobre, o cobre vai para o lugar do cálcio. Portanto, aqui eu vou ter a formação do CaBr2. Concordam? Simplesmente tirei o cobre e coloquei o cálcio no lugar. Um último exemplo, então, para finalizar. Imagina que a gente tenha o ácido sulfúrico, H2SO4, com o KBr. Nesse caso, dá para usar a diquinha? Vamos ver. O H a gente sabe que é sempre H+, na formação dos ácidos, então a carga dele é mais 1. O potássio está na família 1A, também é mais 1. Então só troca de lugar. Apaga o símbolo do H e coloca K no lugar. Então se a gente apagar o H aqui e colocar o K, vai ficar K2SO4. Cuidado que o número continua. Tá vendo que esse 2 aqui do H2SO4 continua? Eu só tiro o H e coloco o K no lugar. Do outro lado a mesma coisa. Eu tiro o K e coloco o H no lugar. E vira HBr. Tranquilo? Então assim a gente consegue dissociar mais fácil, fazer as reações mais facilmente sem precisar dissociar. E aí, pessoal, gostaram dessa dica? Vai ajudar bastante na resolução de exercícios de reações de dupla troca. A gente sabe o quanto a gente tem que acelerar a resolução de exercício numa prova, o quanto o tempo é curto, não é? Então, se você precisar fazer uma reação de dupla troca e os dois primeiros íons tiverem a mesma carga, troca de lugar, sem precisar dissociar o sal, dissociar a base, ionizar o ácido e ainda correr o risco de dissociar de modo errado, não é mesmo? Acelera o exercício e aí você chega muito mais facilmente na formação do produto. E aqui, finalmente, a gente encerra a nossa playlist de Química Inorgânica. Se a gente for pensar, a gente começou lá na primeira aula falando sobre os ácidos, falamos sobre bases, sobre a formação dos sais, sobre os óxidos, as reações inorgânicas que os ácidos, as bases, os sais e os óxidos participam, e culminamos com essa aula de hoje, que são as reações de dupla troca. Lembrando que a reação de dupla troca é a reação entre duas substâncias compostas com troca dos íons. Então, se você precisar montar uma reação de dupla troca, caso os íons iniciais não tenham a mesma carga, o que você tem que fazer? Primeiro, dissociar os compostos ou ionizar o ácido, fazer a troca dos íons, positivo de um lado com negativo do outro e vice-versa. E mais importante, depois que você visualizar a formação dos produtos, ver se pelo menos uma das condições foi satisfeita. Quais são as condições mesmo? Ou formar produto insolúvel, ou formar um produto gasoso, ou formar um produto eletrólito mais fraco que o reagente que eu estou comparando. Certo? Então aqui a gente encerra o assunto de química inorgânica. Na nossa próxima playlist a gente vai começar a falar sobre os cálculos químicos. Se você não gosta de exatos, a gente vai começar a colocar cálculo aí no meio. Mas vai ser muito fácil, eu quero que você continue comigo. Porque se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma informação, avise os seus amigos e dá um curtir aí no meu vídeo. Até a próxima!